Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 9 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista, o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 9, a Igreja na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, período compreendido entre os anos 1000 e 1453, foi um período de grandes transformações políticas, sociais e espirituais. Enquanto as monarquias nacionais se consolidavam e o comércio florescia, o papado atingiu o auge de seu poder e influência. Em contrapartida, enfrentava profunda decadência moral e doutrinária, plantando assim a semente de suas futuras crises. Como em todos os períodos da história, o nosso Deus preservou um remanescente fiel que não se dobrou diante da corrupção nem das heresias, que culminaria com a Reforma Protestante. O contexto político e social da Baixa Idade Média. O fortalecimento do poder temporal do papado. A Igreja, liderada por papas como Gregório VII e Inocêncio III, consolidou sua supremacia sobre reis e imperadores, defendendo que a autoridade espiritual era superior à temporal. Esse poder, embora visto como necessário para a ordem cristã, desviava a Igreja de sua missão primária, como a palavra mesma adverte sobre não se envolver em negócios desta vida. O movimento das cruzadas. Ação e consequências. As cruzadas, a partir do século XI, convocadas pelo Papa Urbano II, representaram um imenso esforço militar e religioso para resgatar a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos muçulmanos. Embora motivadas pela fé, trouxeram graves consequências, enorme perda de vidas, o aprofundamento da divisão com a Igreja Ortodoxa, especialmente após o saque de Constantinopla em 1204, e a intensificação do fanatismo religioso. O uso da espada contrasta com o ensino de Jesus de amar os inimigos. A nova ordem monástica e o ressurgimento urbano. Em contraste com os mosteiros rurais e ricos da Alta Idade Média, surgiram as ordens mendicantes, século XIII, como os franciscanos e os dominicanos. Esses frades viviam em pobreza, pregavam nas cidades em crescimento, aquelas que estavam ressurgindo, e dedicavam-se ao ensino e à caridade. Eles buscavam o retorno ao ideal evangélico de desprendimento, um poderoso testemunho de fé em meio ao avanço da riqueza, buscando seguir o exemplo dos apóstolos. O cenário religioso e os problemas da Igreja. O poder e a corrupção do papado. Durante a Baixa Idade Média, o papado alcançou seu ponto máximo de autoridade política, interferindo em decisões de reis e imperadores. Contudo, junto ao poder veio a corrupção, simonia, venda de indulgências e vida mundana no clero. O ideal apostólico de serviço e santidade foi substituído pela busca de poder e prestígio. A desigualdade social e a exploração contribuíram para crises e revoltas, revelando o contraste entre a mensagem de Jesus Cristo e a realidade vivida pela Igreja. Os conflitos internos e o cisma do Ocidente. Entre 1378 e 1417, a Igreja enfrentou um grande cisma, uma divisão. Havia 2 e, por um tempo, até 3 papas simultaneamente, cada um reivindicando a autoridade legítima. Esse escândalo abalou a confiança do povo e mostrou o quanto a instituição estava distante da unidade espiritual desejada por Jesus Cristo. Dentre outras coisas, essa situação realçou 2 grandes problemas, a saber, os fiéis não sabiam a quem obedecer e o testemunho cristão profundamente manchado diante das nações. O Concílio de Constança, 1414 a 1418, pôs fim ao conflito, restaurando uma aparente
unidade institucional, mas a crise deixou evidente a necessidade urgente de uma reforma espiritual e moral da igreja. Decadência espiritual e o afastamento do povo. O analfabetismo religioso era generalizado e o povo dependia totalmente dos sacerdotes para conhecer algo das escrituras sagradas. O ensino bíblico foi substituído por tradições humanas e superstições, e o culto tornou-se mecânico e ritualista, em um idioma que o povo não conhecia. Esse contexto produziu uma fé superficial e voltada mais para obras e méritos do que para a graça de Deus. A ausência da palavra acessível em língua comum fez crescer a alienação religiosa e o verdadeiro arrependimento foi ofuscado por práticas externas. Enquanto isso, guerras entre reinos cristãos, como a Guerra dos 100 Anos e o impacto devastador da peste negra, abalaram a fé de muitos. Crises e desafios que apontavam para a reforma. A Inquisição e a repreensão à dissidência. A Inquisição medieval, século XIII, foi a resposta institucional da Igreja para combater os pensamentos e falas que se levantassem contra aquele sistema corrompido, tornando-se um símbolo de intolerância. Ao invés de usar a persuasão do Evangelho de Jesus Cristo para gerar fé e arrependimento sinceros, a Igreja utilizou o poder do Estado e métodos coercitivos para a tortura e a pena de morte pela fogueira para impor a uniformidade doutrinária. Essa prática impôs medo e submissão externa, desvirtuando a missão da igreja, a missão cristã. O episódio em que Jesus repreendeu os discípulos por desejarem usar a força contra os que o rejeitaram ilustra muito bem o contraste entre o método de Jesus Cristo e o da Inquisição. A contestação da autoridade papal. O renascimento das cidades e o fortalecimento do comércio impulsionaram a burguesia e as monarquias nacionais, que passaram a ver o vasto poder e a riqueza da igreja como um obstáculo ao seu desenvolvimento e centralização. Reis e imperadores discordavam da interferência papal em assuntos de Estado, como a nomeação de bispos e a isenção fiscal dos bens eclesiásticos. Essa tensão crescente criou uma profunda instabilidade política, demonstrando o perigo de a igreja se envolver em negócios dessa vida, desviando do seu foco espiritual. Os pré-reformadores clamou pelo retorno às Escrituras. Em meio à crise moral e política da igreja, Deus levantou vozes proféticas que clamavam por um retorno à autoridade das Escrituras sagradas. Figura como John Wycliffe, na Inglaterra, e Jan Hus, na Boêmia, atual República Tcheca, questionaram abertamente a supremacia papal, a venda de indulgências e o acúmulo de riqueza. Hus, ao ser condenado à fogueira, declarou: "Hoje vocês estão queimando um ganso, Hus, mas em 100 anos ouvirão o cisne cantar e não o poderão queimar." Ele e Wycliffe afirmaram que Cristo é o único cabeça da igreja e que a salvação é pela graça. Perseguidos e condenados como hereges, eles foram a voz do que clama no deserto, demonstrando que a palavra de Deus deve ser o único fundamento da fé e da prática, jamais suplantada por tradições humanas. Deus sempre preservou o testemunho da verdade, preparando a humanidade para um grande despertamento espiritual. Assim como naquele tempo, hoje o Senhor, o nosso Deus, também chama a sua igreja a voltar-se à pureza da palavra dele, da palavra de Deus e à centralidade de Jesus Cristo. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 9. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical das 9 às 11 horas na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.